Segunda parte, capítulo 3. A causa da imutabilidade da alma logo após a morte. Qual é a razão pela qual a alma é imutavelmente fixada no bem ou no mal logo após a morte? Essa misteriosa questão poderia ser examinada após aquela do juízo particular, porque ela se esclarece melhor a partir do que a revelação nos diz desse juízo. No entanto, em si, o juízo particular supõe que o tempo do mérito terminou e, portanto, esse termo do mérito deve ser considerado primeiro. Vejamos o que nos dizem a Escritura e a tradição sobre o fato e a natureza desta imutabilidade da alma. Veremos em seguida como os teólogos a explicam e distinguiremos três concepções bastante diferentes sobre a causa deste fato. O fato da imutabilidade, o término do estado de mérito. Não falamos aqui da questão estudada atualmente pelos psicólogos e médicos. Quando acontece a morte, não somente a aparente, mas a real? Parece certo que, em muitos casos de morte acidental ou súbita, a vida latente pode permanecer, às vezes, várias horas no organismo e até instantes atrás estava perfeitamente são. Ela pode durar, parece, uma meia hora, no caso de mortes provocadas por uma enfermidade que mina por longo tempo o organismo. Nós não consideraremos aqui senão a morte real, a separação da alma do corpo. Ora, o magistério ordinário da Igreja ensina que a alma humana, logo após a morte, é julgada acerca de todas as ações boas ou más de sua existência terrena. E isso supõe que o tempo do mérito terminou. Esse ensinamento comum não foi solenemente definido, mas está fundado na Escritura e na tradição. Não há mais méritos após a morte, contrariamente ao que disseram muitos protestantes. Já no Antigo Testamento, está escrito no livro do Eclesiástico: pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme seu comportamento. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. No Novo Testamento, o juízo final versa unicamente sobre os atos da vida presente. No Evangelho segundo São Lucas está a questão do juízo particular. O mau rico e o pobre Lázaro são julgados unicamente sobre os atos da vida terrena e irrevogavelmente. Abraão responde à alma do mau rico: há entre nós e vós um grande abismo. Do mesmo modo, Jesus, antes de morrer, diz ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor não cessa de nos exortar à vigilância e à penitência, para que não sejamos surpreendidos pela morte. Por exemplo, após a parábola das virgens prudentes e das virgens tolas, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. São Paulo diz ainda, mais explicitamente: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens. Eu desejaria morrer para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Lemos também na Epístola aos Hebreus: animai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido. Igualmente em Hebreus, está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. O versículo seguinte faz alusão ao juízo final, mas esse também versará unicamente sobre os atos da vida presente. No Evangelho de São João, Jesus diz: cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Venit nox, quando meno potest operare, isto é, após a morte. Os padres frequentemente explicaram nesse sentido esse texto de São João, especialmente São Cipriano, Santo Hilário, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, São Gregório Magno.
é manifestamente o ensinamento do magistério ordinário e universal da Igreja. Embora não tenha havido definição solene sobre este ponto, houve declarações da Igreja que estão claramente neste sentido. O Segundo Concílio de Lyon diz: as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, e só com o pecado original, descem em seguida ao inferno, mox post mortem infernum descendutim, para sofrerem aí penas desiguais. Encontramos na mesma expressão no Concílio de Florença e na Constituição Benedictus Deus de Bento XII. Leão X condena essa proposição de Lutero. As almas do purgatório não estão certas de sua salvação, ao menos não todas, e não está provado pela Escritura, nem por razões teológicas, que elas não podem merecer ou crescer na caridade. Enfim, o Concílio Vaticano se propôs a promulgar esta definição dogmática. Depois da morte, fim de nosso caminho, é necessário que todos nós compareçamos imediatamente ante o tribunal de Deus, para cada um apresentar o que praticou nesta vida, o bem e o mal, e depois desta vida mortal, não há possibilidade de penitência para justificação. Qual é a natureza e a causa próxima dessa imutabilidade? Alguns teólogos, como Escoto e Soares, pensaram que a imutabilidade no mal ou a obstinação se explica para o homem e para o demônio, porque Deus não oferece mais a graça da conversão, e o que desespero em que eles caem os confirma no seu estado. Há nesta explicação uma dificuldade. Um grande teólogo tomista, o cardeal Caetano, buscou explicar a obstinação do homem, como Santo Tomás explica aquela do demônio. Ele disse em substância: a alma humana, no primeiro instante do estado de separação do seu corpo, começa a julgar a maneira dos espíritos puros. Ora, o espírito puro tem o juízo prático, imutável, que se assemelha ao juízo de Deus. Por quê? Para Deus a resposta é fácil, porque desde toda a eternidade ele vê tudo o que acontecerá, e nada aprende de novo que possa mudar seus decretos eternos. Aguardadas todas as proporções, há algo de semelhante para o espírito puro criado. Enquanto que nós, no tempo, vemos sucessivamente os diversos aspectos de uma escolha a se fazer, e depois aprendemos algo novo e modificamos nossa escolha, o espírito puro, que tem o conhecimento todo intuitivo, vê simultaneamente os diferentes aspectos de uma escolha. Vê simultaneamente os prós e contras, tudo o que há para se considerar, e após ter livremente escolhido, não aprende nada de novo que possa mudar sua escolha. Desde então, essa permanece imutável, de modo semelhante aos decretos livres e imutáveis de Deus. Isso é devido à perfeição da inteligência do espírito puro. E então, segundo o cardeal Caetano, a alma separada de seu corpo, no instante mesmo em que começa sua vida de alma separada, escolheu imutavelmente o que ela quer por um absolutamente último ato instantâneo, seja meritório ou não. Então ela se fixa a si mesma na sua escolha e compreende-se desde então, porque Deus, infinitamente bom, não oferece mais a graça da conversão à alma que se obstinou. Esta opinião do cardeal Caetano, por mais engenhosa que seja, não foi aceita, ao menos inteiramente pelos tomistas posteriores, nem pelos outros teólogos. Respondeu-se: se fosse assim, um pecador morrendo em estado de pecado mortal poderia se reconciliar com Deus logo após a morte, e inversamente um justo morto em estado de graça poderia se perder por uma falta cometida imediatamente depois, o que parece contrário ao testemunho da Sagrada Escritura. Os tomistas posteriores a Caetano lhe responderam: segundo a Escritura, o homem não pode ter méritos senão antes da morte, e o exprimem especialmente essas palavras do Salvador: cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou.
Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Vent nox in qua nemo potesti operare. Também os teólogos admitem comumente que uma das condições do mérito é ser um homem ainda viator, viajante, e é, portanto, o homem que deve merecer, e não a alma separada do corpo. E então, qual é a solução geralmente admitida pelos discípulos de Santo Tomás? É uma solução que parece estar entre as duas precedentes e acima delas, justo meio e ápice, que exprime melhor o pensamento de Santo Tomás. Ela é bem exposta pelo grande teólogo Silvestre de Ferrara. Ele diz: embora a alma, no primeiro instante da separação do seu corpo, tenha uma visão ou apreensão intelectual imóvel e comece então a estar obstinada no mal, ou ao contrário, fixada no bem, no entanto, neste momento, não tem mais demérito, nem mérito, como alguns o dizem, porque o mérito e o demérito não pertencem à alma sozinha, mas ao homem viator. Ora, no primeiro instante do estado de separação, o homem não existe mais, não está mais lá para merecer, e, portanto, para o homem, a obstinação é causada inicialmente, inchoative, pela visão, ou apreensão móvel de tal fim, enquanto a alma ainda está unida ao corpo, e é causada de um modo definitivo, completive, pela imóvel apreensão da alma desde que está separada do corpo. O mesmo se aplica para a fixação imutável no bem. Tal parece ser bem o pensamento de Santo Tomás. A Sagrada Escritura diz neste sentido: quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Essa solução parece conter, numa síntese superior, o que há de verdadeiro nas duas precedentes. Primeiro, a obstinação no mal, ou a fixação no bem, são causadas inicialmente pelo último demérito, ou último mérito da alma unida ao corpo. Segundo, elas são causadas de modo definitivo pela imóvel apreensão, ou intuição da alma separada, que adere então imutavelmente ao que ela escolheu. Resumindo, a alma começa a se fixar pelo último ato livre da vida presente e acaba de se fixar por sua maneira imutável de julgar e de querer livremente, no primeiro instante após a morte. Ela se imobiliza assim, a si mesma, na própria escolha. Portanto, não é uma falta de misericórdia da parte de Deus não oferecer a graça da conversão à alma assim obstinada. Objeta-se: a liberdade do segundo ato, no instante preciso que segue a morte, é diminuída, porque este ato é sempre conforme ao precedente. A isso é preciso responder que a liberdade deste segundo ato, com efeito, é diminuída para o pecador que não se arrependeu antes da morte, porque, como se diz em São João 8,34, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Mas, ao contrário, para o justo morto em estado de graça, a liberdade do ato que realiza imediatamente antes da morte é a maior, porque a liberdade que segue a inteligência cresce com a lucidez desta. Assim, a liberdade do anjo, e ainda mais daquela de Deus, é maior do que a nossa. E, no entanto, a eleição soberanamente livre de Deus é posta de modo imutável e não muda mais. Será do mesmo modo com o nosso ato livre, realizado imediatamente antes da morte. Ele não mudará mais. Quando mais tarde, no juízo final, a alma retomar seu corpo, não mudará mais, porque já se imobilizou a si mesma na sua escolha, e não aprenderá nada de novo sobre o fim último, retomando seu corpo. Não mudará, portanto, sua escolha. Isso é mais fácil de compreender para a imutabilidade no bem, mas é o mesmo para a obstinação no mal. Porém, os mistérios da iniquidade são mais obscuros que os mistérios da graça, porque esses últimos são sumamente luminosos, enquanto que os outros são as próprias trevas. A entrada no estado de separação do corpo fixa para sempre a escolha
livremente determinada antes da morte, como no inverno o frio extremo fixa nas janelas o nevoeiro em variadas figuras. A geada é precisamente o nevoeiro que se deposita sob a forma de gelo imóvel. Mas a melhor imagem, ou metáfora, é aquela da Sagrada Escritura. Quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, o último movimento, lá onde cai, fica, imóvel. Podemos completar essa doutrina pelo que diz Santo Tomás na Suma contra os Gentios. O Santo Doutor mostra aí que cada um julga praticamente segundo sua propensão e, sobretudo, segundo sua inclinação para aquilo que escolheu como fim último. Assim, o ambicioso julga segundo sua inclinação ao orgulho e o humilde segundo sua propensão à humildade. Ora, nossa inclinação para o fim último escolhido por nós pode mudar enquanto a alma está unida ao corpo, que lhe foi dada para que tenda para este fim. Mas essa inclinação não muda mais após a separação do corpo, porque a alma julga, então, de um modo imutável, segundo essa própria inclinação, e desde então fixada na sua escolha. O humilde continua a julgar definitivamente, segundo sua propensão à virtude. O orgulhoso continua a julgar sempre, segundo seu orgulho, com uma amargura que não acabará. Seu juízo está pervertido para sempre, e assim, sua própria escolha voluntária na qual se obstina. E mesmo se Deus lhe oferecesse o único caminho de retorno, que é aquele da humildade e da obediência, o obstinado recusaria esse caminho único. Objetou-se ainda, mas os condenados, uma vez conscientes de sua infelicidade, poderiam rever seu juízo prático e sua escolha, que permanece livre? A teologia responde com Santo Tomás: os condenados não são instruídos praticamente e efetivamente por sua infelicidade. Sem dúvida, gostariam de não sofrer, mas também não querem retornar para Deus, porque não haveria senão um caminho possível, aquele da humildade e da obediência, e não querem esse caminho. Se o Senhor o abrisse para eles, não o tomariam. Eles não se arrependem de seus pecados como falta, de Santo Tomás, mas somente como causa de seus sofrimentos. Não têm o arrependimento que leva a pedir perdão. Têm remorso que os deixa na revolta. Há um abismo entre os dois. Objeta-se ainda: mas é incrível que o próprio demônio tenha preferido seu isolamento orgulhoso, a beatitude sobrenatural, a visão de Deus, que é um bem infinitamente superior às alegrias amargas do orgulho. A teologia responde ainda, se apoiando na revelação. O demônio, por mais surpreendente que possa parecer, preferiu sua vida intelectual natural, da qual se embriagou, a sua beatitude natural, o seu isolamento orgulhoso, antes que tender pelo caminho da humildade e da obediência para a beatitude sobrenatural, que não poderia receber senão da graça de Deus, e que teria recebido em comum com os homens, inferiores a ele. É próprio do orgulhoso comprazer-se em sua própria excelência, a ponto de rejeitar tudo que parece restringi-la. De fato, encontramos mesmo homens que preferem o estudo das matemáticas ou da filosofia racionalista ao Evangelho, que é, contudo, incomparavelmente superior. Preferem-nos a ponto de negar todos os milagres que confirmam o Evangelho e a vida da Igreja, e às vezes perseveram por toda a sua vida na sua negação. Outros, como Lamenais, se separaram da Igreja por querer defendê-la à sua própria maneira, e não como ela deve ser defendida. Se creem mais sábios que ela, e após terem se exaltado, os infelizes caem no orgulho. Isso permite entrever o que foi o pecado do anjo, que inspira aquele do naturalismo. Que concluir em termos práticos? Que importa, sumamente, não adiar sempre para mais tarde sua conversão. Poderíamos ser surpreendidos pela morte, e nosso último ato livre, antes de morrer, deve decidir nossa eternidade, feliz ou infeliz.
É por isso que importa muito rezar por aqueles que parecem se afastar de Deus, e mesmo convém fazer celebrar missas para que obtenham a graça da boa morte, como recomendou Bento XV. Eu conheci um homem que tinha sido criado muito cristamente, mas em seguida se distanciou de Deus, e que, depois de ter perdido sua mulher e sua filha única, que era um anjo de piedade, foi assaltado por uma terrível tentação de desespero durante muitos meses. Ele queria se matar, e no dia que iria fazê-lo, no instante em que em Tule iria se jogar num desfiladeiro, sua irmã e as carmelitas rezavam ardentemente por ele. No momento em que ia se matar, Nosso Senhor apareceu para ele com um olhar triste e manso. Chamou-o pelo nome de batismo, Joseph. Ao ver essa misericórdia de Deus, Joseph Maison Nelve, que era seu nome, compreendeu que a redenção também era para ele. Ele se converteu imediatamente, se tornou um homem doce e humilde de coração. Expiou suas faltas por uma grandíssima penitência, até a última hora, e morreu em odor de santidade. É chamado de o Santo Homem de Tule. E depois de sua morte, foram obtidas por sua intercessão curas que parecem verdadeiramente milagrosas. Ora, esse santo convertido tinha na mesma cidade de Tule um amigo que vivia mal. Ele rezava todas as noites com os braços em cruz por sua conversão e fazia ásperas penitências para obtê-la. Um dia, soube que esse amigo tinha dado um tiro de revólver em si mesmo, mas não tinha ainda morrido. Foi imediatamente até ele. O moribundo ainda teve 24 horas de vida, e Joseph Maisonneuve o exortou tão bem que ele se arrependeu e teve uma morte muito cristã. O importante é morrer bem. Por isso é preciso se recordar das palavras de Nosso Senhor. Quem não está comigo, está contra mim. Mas também é verdade dizer que Jesus disse aos apóstolos: quem não é contra vós, é por vós. Aqueles que buscam sinceramente a verdade religiosa já respondem à graça atual que os leva ao bem. Neles começa a se verificar esta palavra interior ouvida por São Bernardo, repetida por Pascal: tu não me procurarias se já não me tivesse encontrado. Vemos assim, cada vez melhor, como são verdadeiras as palavras de São João da Cruz. Na tarde da vida, seremos julgados pelo amor, pela sinceridade de nosso amor a Deus. Nota: todos os homens receberão antes de morrer uma visão global da sua vida passada, que seja como uma graça suficiente para se converter. Certas pessoas que estiverem prestes a se afogar afirmam ter recebido essa intuição. A essa questão deve-se responder que existem as mais diferentes mortes, desde as mais santas, que uma revelação anuncia, às vezes o dia e a hora, até aquela dos fariseus, aos quais Nosso Senhor disse: morrereis no vosso pecado. A imobilidade da alma, seja no bem, seja no mal, começa livremente durante a vida presente, como nós vimos, e termina por um lato livre, conforme o precedente, no primeiro instante do estado de separação do corpo. Isso elimina a questão que nos ocupa aqui. Com efeito, a obstinação pode começar muito tempo antes da morte, como acontece nos pecadores endurecidos, e esses infelizes podem ser surpreendidos por uma morte súbita, mesmo no sono, sem terem a visão global de sua vida passada, nem o tempo para se converter antes da morte. Essa é a pena dessa falta especial, que consiste em adiar sempre sua conversão para mais tarde, ou que consiste mesmo em não querer se converter em tudo. Outros pecadores que não se endureceram recebem graças atuais mais frequentes para retornarem a Deus, e entre essas graças pode haver muito frequentemente uma visão global de sua vida passada. É um efeito especial da misericórdia divina para levá-los a se converterem e impedi-los de se obstinarem, sobretudo se eles vão morrer de uma morte imprevista, quase súbita. Alguns outros homens estão em estado de graça, mas são fracos e vão se encontrar em difíceis circunstâncias antes da morte. Então pode ser que Deus, na sua misericórdia,
lhe conceda muito frequentemente uma visão global de sua vida passada, para encorajá-los a perseverar, apesar das dificuldades do caminho. Isso parece conforme a misericórdia de Deus, que não quer a morte eterna do pecador, mas antes a sua conversão. Podemos citar aqui os textos da Sagrada Escritura, onde se exprime a vontade salvífica universal, pela qual Deus quer a salvação de todos, e pela qual inspirou seu Filho a se oferecer por todos na cruz. Essa resposta está também conforme a muitas revelações privadas e a experiência de muitos daqueles que quase morreram subitamente. No entanto, não se deve abusar por presunção do que acaba de ser dito, para adiar sempre mais tarde a sua conversão. Pode-se abusar também deste ponto de vista dos melhores sinais da divina misericórdia, quando esquecemos de considerar que Deus é ao mesmo tempo sumamente justo e que dará a cada um conforme suas obras. Certamente a providência do Senhor é irrepreensível, e nunca nenhum pecador se perdeu por falta de auxílio divino. Os juízos de Deus são sempre retos, perfeitamente justos, e a justiça não manifesta sua severidade, senão quando abusamos de sua misericórdia. Segunda parte, capítulo 4. O juízo particular. Vimos no início do capítulo precedente que a existência do juízo particular, afirmado como objeto de fé pelo magistério ordinário da Igreja, está fundado na Escritura e na tradição. Razões teológicas confirmam a existência do juízo particular, porque convém que haja uma sanção definitiva, desde que a alma é capaz de ser julgada sobre todos os seus méritos e deméritos, isto é, desde que o tempo do mérito terminou, e isso acontece imediatamente após a morte. Se de resto fosse de outro modo, ela permaneceria na incerteza até o juízo geral, o que parece contrário à sabedoria de Deus, assim como à sua sabedoria e à sua justiça. Qual a natureza desse juízo particular? Esse julgamento divino não é revelado como análogo àquele da justiça humana, mas a analogia traz semelhanças e diferenças. O julgamento de um tribunal humano exige três coisas: o exame da causa, a pronúncia da sentença e a execução dela. No julgamento divino, o exame da causa se faz instantaneamente, porque não requer nem a disposição de testemunhas, pró e contra, nem a menor discussão. Deus conhece a alma por uma intuição imediata, e a alma, no instante em que foi separada de seu corpo, vê-se imediatamente e fica iluminada de um modo decisivo e inevitável sobre todos os seus méritos e deméritos. Ela vê, portanto, sem possibilidade de erro, seu estado, tudo o que pensou, desejou, disse e fez de bem e de mal, todo o bem que omitiu. Sua memória e sua consciência lhe recordam toda a sua vida moral e espiritual, até os menores detalhes. É somente então que veremos claramente tudo o que encerra a nossa vocação particular ou individual, aquela de uma mãe, de um pai, de um apóstolo. A sentença é pronunciada também instantaneamente, não por uma voz sensível, mas de um modo todo espiritual, por uma iluminação intelectual, que desperta as ideias adquiridas e dá as ideias infusas necessárias para ver todo o passado com um único olhar, e que eleva o julgamento para preservá-lo de todo erro. A alma vê então espiritualmente que é julgada por Deus, e sob a luz divina, sua consciência leva este mesmo juízo definitivo. Isso se realiza no primeiro instante em que é separada do corpo, de modo que, desde que seja verdade, pode dizer que uma pessoa está morta. É verdade também dizer que foi julgada. A execução da sentença é também imediata. Nada, com efeito, pode atrasá-la. Do lado de Deus, sua onipotência realiza imediatamente a ordem da justiça divina. E do lado da alma, o mérito e o demérito são, diz Santo Tomás, como a leveza e a gravidade dos corpos. Desde que não haja obstáculos, os corpos pesados descem, e os corpos mais leves que seu meio se elevam imediatamente. Como os corpos tendem a seu lugar natural, as almas separadas vão, sem nenhuma demora, à recompensa devida a seus méritos, a menos que devam ainda sofrer uma pena temporária no purgatório.
ou vão para a pena eterna devido a seus deméritos. Resumindo, umas e outras vão em direção ao fim de seus próprios atos. Os padres da Igreja, frequentemente, compararam a própria caridade a uma chama viva que não cessa de subir, enquanto o ódio sempre desce. O juízo particular acontece, portanto, no instante da separação da alma e do corpo, no primeiro instante em que, de verdade, se pode dizer, a alma está separada. Assim terminou o tempo do mérito e do demérito. De outro modo, uma alma do purgatório poderia ainda perder-se, e uma alma condenada poderia ainda ser salva. As almas do purgatório chegaram, portanto, no termo do mérito, sem alcançarem ainda a beatitude eterna. Essas almas em estado de graça permanecem livres, mas isso não basta para o mérito, porque uma de suas condições, segundo os teólogos, é ser ainda viator, ou ainda ir a caminho. No momento do juízo particular, a alma não vê a Deus intuitivamente. De outro modo, já seria beata. Ela não vê também a humanidade de Cristo, salvo em favor excepcional. Mas, por uma luz infusa, conhece a Deus como soberano juiz e também o Redentor como juiz dos vivos e dos mortos. Ao expor essa doutrina, os pregadores servem-se frequentemente dos símbolos, a exemplo dos padres, para a tornarem mais acessível e marcante a todos. Mas, como doutrina, se reduz ao que acabamos de dizer. Bem-aventuradas as almas que fizeram uma grande parte de seu purgatório sobre a terra, pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Por esses múltiplos sacrifícios de todos os dias, alcançarão o amor puro e perfeito. É por ele que serão julgadas. Há muitos graus na pureza do amor. São Pedro, antes da paixão, pareceu fazer um ato de amor puro quando protestou a Jesus que estava disposto a morrer com ele. Mas, a este ato, misturou-se a presunção. Para purificá-lo, a providência permitiu a tripla negação de Pedro, de onde saiu mais humilde, mais desconfiado de si mesmo, mais confiante em Deus. E fez mais tarde um ato de puríssimo amor, quando se deixou conduzir ao martírio e desejou, por humildade, ser crucificado de cabeça para baixo. Como chegar antes da morte a um ato de puro amor? Não é fazendo esforços de cabeça, nem fortalecendo sua vontade, que se consegue dar mais força ao seu amor, mas fazendo generosamente muitos sacrifícios, aceitando de bom grado as provações. Então o Senhor aumentará muito em nós a caridade infusa, nos preparando assim para o juízo particular, onde encontraremos em Jesus muito mais um amigo do que um juiz. Assim dará a cada um conforme suas obras, e o juízo particular nos fixará sobre nossa salvação eterna. Mas o juízo geral não é menos necessário, pronunciando-se sobre os atos do homem, não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto membro de uma sociedade humana, na qual teve uma influência boa ou má, mais ou menos durável. Vejamos o que nos diz a revelação. Segunda parte, capítulo 5. O juízo final universal. A fé cristã se exprime assim em diversos símbolos. Creio em Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. O símbolo, chamado de Santo Atanásio, ensina mais precisamente que na última vinda do Salvador, todos os homens ressuscitarão nos seus corpos e deverão prestar contas de seus próprios atos. É artigo de fé que, após a ressurreição geral, Cristo julgará todos os homens sobre o que tiveram pensado, desejado, dito, feito e ouvido durante sua vida terrestre, isso é, suas obras, boas e más, e que dará a cada um conforme suas obras. Vejamos o que a esse respeito nos diz a Sagrada Escritura e como o explica a teologia. O juízo final na Escritura. As tradições religiosas de muitos povos transmitiram a crença numa suprema justiça que se manifestará pelas sanções no além. Nós a encontramos, sob uma forma ou outra, nas crenças dos povos civilizados. Mostra a necessidade de uma retribuição individual e descreve o juízo que deve fixá-la. Além desse juízo dos indivíduos entre as religiões pagãs, aquela dos antigos persas admite um juízo final e universal.
Na Bíblia, os primeiros livros do Antigo Testamento, embora manifestem uma fé profunda na justiça de Deus, falam de modo ainda bem obscuro das sanções após a morte. No entanto, encontramos aí afirmações como aquela que se lê no Eclesiastes: Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Mas é sobretudo com os profetas que se anuncia com precisão o juízo final e universal. Isaías, falando da restauração de Israel para a eternidade, com os novos céus e a nova terra, diz em nome do Senhor: Todos virão prostrar-se diante de mim. Depois anuncia aos ímpios os castigos eternos. Daniel diz mais claramente: Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Joel escreve: Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo. O livro da sabedoria, do século II a.C., fala o mesmo. Após ter descrito as penas reservadas aos malvados após a morte, ele diz: Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor. No livro 2 dos Macabeus, os 7 irmãos mártires dizem ao seu juiz: O Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, e morreremos por fidelidade às suas leis. Tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. No Novo Testamento, o juízo universal é anunciado pelo próprio Jesus em várias ocasiões. Mateus: Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Do mesmo modo, porque o Filho do Homem recompensará a cada um segundo suas obras. Esse juízo universal é quase sempre apresentado no Evangelho como obra de Cristo, sobretudo no grande discurso sobre o fim do mundo, conservado pelos 3 primeiros evangelhos. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Enfim, Jesus, durante sua paixão, diz ao sumo sacerdote: Vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. No Evangelho de São João se diz: Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Nos Atos, Pedro diz: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E São Paulo escreve: Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. O mesmo São Paulo fala muito claramente em outro lugar da ressurreição geral e do juízo final. O último inimigo a derrotar será a morte. Então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Diante de Deus não há distinção de pessoas. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu Evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens, por Jesus Cristo. No Apocalipse, São João diz enfim: Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros, e os mortos foram julgados, conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. Os padres gregos e latinos não somente ensinam explicitamente este dogma, mas descrevem vivamente o juízo final.
Basta citar Santo Agostinho. Nada nem ninguém duvida que Jesus Cristo, como anunciam as Sagradas Escrituras, pronunciará o juízo final. As circunstâncias desse juízo universal, conforme a Sagrada Escritura, serão as seguintes. O juiz será Jesus na sua humanidade, porque foram seus méritos que nos abriram as portas do céu. A matéria desse juízo será a vida integral de cada um, seus pensamentos, palavras, suas obras, suas omissões, o bem e o mal que se fez. O tempo desse juízo é certo, só Deus o sabe. Embora tenha dado na Sagrada Escritura certos sinais de sua proximidade. Levantar-se-ão nação contra nação, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sereis odiados de todos, disse Jesus a seus discípulos, por causa do meu nome. Porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não a houve desde o princípio do mundo. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso. Eis que vos preveni de tudo. Então, verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. São Paulo acrescenta: não vos deixeis seduzir. Enquanto a apostasia não vier, e o homem da iniquidade, o anticristo, não aparecer, o juízo não ocorrerá. São Pedro anuncia: hão de dissolver os céus inflamados, e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. São Paulo diz: a criação aguarda, com a esperança, de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Enfim, o Apocalipse anuncia uma renovação deste mundo, onde viveu a humanidade decaída, livre de toda mancha. Esse mundo será restabelecido por Deus num estado igual e mesmo superior àquele que tinha sido criado. A Jerusalém Celeste de que se fala aqui é a Igreja triunfante, sociedade dos santos, para sempre estabelecida na vida eterna, após a vinda gloriosa de seu esposo. Deus, para os justos, enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. As razões de conveniência do juízo final. Santo Tomás explica essas razões. 1. Os homens, após sua morte, vivem na memória daqueles que ficam na terra, e frequentemente são julgados contrariamente à verdade. Poderosos espíritos falsos, tais como um Spinoza, um Kant, um Hegel, são julgados como grandes filósofos. Falsos profetas heresiarcas como Lutero e Calvino são considerados por muitos como mestres do pensamento religioso, enquanto que grandes santos e grandes doutores são profundamente desconhecidos. Veremos então o que valiam muitas histórias da filosofia, muitos estudos sobre as origens do cristianismo, escritos com abundância de crítica e num espírito absolutamente racionalista. Veremos que suas perpétuas variações e contradições provem de seu erro fundamental, a negação do sobrenatural. Veremos também todas as mentiras dos estados, dos pretensos grandes políticos, todas as mentiras dos hipócritas que se serviram da religião no lugar de servi-la. Todas as máscaras cairão. Poderemos julgar a história universal da humanidade e da Igreja, vendo os acontecimentos, não somente na linha horizontal do tempo, que flui entre o passado e o futuro, mas na linha vertical, que liga esses acontecimentos ao único instante de imóvel eternidade. Os segredos dos corações serão descobertos, como anunciava o velho Simeão, a propósito da primeira vinda do Salvador, figura da última. Os fariseus, Caifás e Pilatos serão definitivamente julgados, e a verdade nos livrará de todas as mentiras que fizeram tanto mal. Evidentemente é necessário, se Deus existe,
que a verdade seja restabelecida e que ela tenha a última palavra. 2. Além disso, muitos defuntos têm imitadores, seja no bem, seja no mal. O mal é mais fácil de imitar e procura se fazer passar por bem. Aqui, novamente, é preciso que a verdade e a justiça sejam reconhecidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 3. Enfim, os efeitos das ações dos homens duram às vezes longuíssimo tempo após sua morte. O ensinamento diário e de outros heresiarcas perturba as inteligências e as almas durante séculos, enquanto que a influência da pregação dos apóstolos se exercerá até o fim do mundo. É preciso que tudo isso seja reconhecido sob a luz infalível do juízo de Deus, e isso só pode acontecer no fim dos tempos. O Catecismo do Concílio de Trento diz em resumo: a justiça divina exige que os bons recobrem sua reputação, frequentemente atacada pelos malvados que triunfavam. Além disso, o corpo, bem como a alma, deve receber o castigo ou a recompensa que merece. Por isso convém que o juízo universal siga a ressurreição geral. Esse juízo obrigará também todos os homens a dar à justiça de Deus e à sua providência os louvores que lhes são devidos. Convém, enfim, que esse juízo seja realizado por Jesus Cristo, porque Ele é Filho do homem, porque se trata de julgar os homens e porque foi Ele próprio julgado injustamente por juízes perversos. Mas convém que o dia do juízo final seja conhecido só por Deus, porque o fim do mundo não depende senão da vontade livre de Deus. Não chegará, com efeito, até que o número dos eleitos esteja completo, e esse número unicamente pode ser fixado por aquele que os predestina. Os apóstolos julgarão com Cristo, como Jesus anunciou, e também os voluntariamente pobres que abandonaram tudo por amor da verdade e da justiça para seguir a Jesus Cristo. Aquele que se humilha será exaltado, e então se realizará perfeitamente as palavras do Magnificat. Deposuit potentes, desced et exaltavit humiles. Do juízo reservado aos orgulhosos e do juízo reservado aos humildes. O autor da Imitação de Cristo diz a esse respeito: por qual estranho esquecimento de si mesmo ides sem nada prever em direção a este dia do juízo? Há sobre a terra um grande e salutar purgatório. O homem paciente, que exposto aos ultrajes, se aflige mais pela malícia alheia que por sua própria injúria, que reza sinceramente por aqueles que o contristam, e lhes perdoa do fundo do coração. Vale mais se purificar agora dos seus pecados e suprimir seus vícios, que esperar espiá-los na outra vida. Cada vício terá seu tormento próprio. Então o humilde e o pobre terão uma grande confiança, e de todos os lados o terror cercará o soberbo. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu por Jesus Cristo a ser insensato e desprezado aos olhos deste mesmo mundo. Então se aplaudirá as tribulações sofridas com paciência. Então o desprezo das riquezas terá mais peso na balança que todos os tesouros da terra. Então as obras santas importarão mais que os belos discursos. Portanto, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servi-lo. Porque aquele que ama a Deus de todo o seu coração não teme nem a morte, nem o juízo, nem o inferno, porque o amor perfeito nos dá um acesso seguro a Deus. Devemos considerar os secretos juízos de Deus para não nos orgulharmos do bem que fizemos. Que vossa paz não depende dos juízos dos homens. Contra os vãos juízos dos homens se deve humildemente tudo atribuir a Deus, único que tudo conhece. Não devemos buscar sondar os secretos juízos de Deus. Humildes, regozijai-vos; pobres, exultai de alegria, porque o reino de Deus é vosso, se caminhais na verdade. Bem-aventurados aqueles que ouviram, como Bernadette de Lourdes, essas palavras: eu não te prometo felicidade nesta vida, mas na outra. Isso foi para Bernadette uma revelação especial de que estava predestinada, mas que teria muitas cruzes na terra.
Há muitas vidas cristãs semelhantes, repletas de cruzes. Quando são bem suportadas, é um sinal de predestinação, de Santo Tomás. Essas cruzes que chovem são muito melhores que uma chuva de diamantes. O veremos claramente após a morte. A providência aparecerá então absolutamente irrepreensível em todos os seus caminhos.